edição. Olá, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional, né? Sempre com você às noites de segunda a sexta aqui na TV Santa Cecília, na sequência do programa do nosso amigo JB, não é? Você acompanha, confere conosco entrevistas, discussões importantes sobre os temas que estão na pauta do dia a dia aqui da Baixada Santista e, claro, os assuntos importantes no nível nacional também. Como acontece às 1h30 da tarde no nosso primeiro encontro do dia, no painel regional Debates, junto com personalidades da região e do Brasil, que pelas nossas bancadas, né, discutem, debatem com você as nossas demandas, as nossas dificuldades, o dia a dia da região e do país também. Nessa edição, com muito prazer, a gente recebe aqui mais uma vez Miguel Escandon, presidente da Sociedade ONG Amigos da Água. Boa noite, tudo bem, Escandon? Prazer revê-lo. O prazer é meu. É ONG ou é sociedade? É uma ONG. É uma ONG, né? O prazer é meu, não é seu. Já começo a me sentir com essa aproximação de amizade. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Miguel Escandon, por estar conosco, né? E quem participa com a gente mais uma vez, colaborando em mais uma edição do painel regional, é o nosso Sidney Costa, não é? Advogado e radialista, está com a gente mais essa edição. Tudo bem? Boa noite, Sidney. Tudo bem, Buturão? Boa noite, telespectadores. Olha, é mais uma vez uma grata oportunidade de estar com o Escandon. Ele que tem nuances assim de um épico. Eu poderia dizer que é um homem com uma missão. E uma missão importante. A defesa da água, até a ONU já tentou isso. Há 22 anos aí tem a data do Dia Mundial da Água. Pouco se fala, pouco se faz, até mesmo nas escolas. E São Paulo viveu um momento de infortúnio, Boturão. Com essa estiagem que não era esperada, teve que se socorrer até do volume morto lá, das suas reservas. E claro que ajuda também o desperdício, contribuindo para tudo isso. Hoje a gente vai tentar esclarecer todos esses pontos. Muito bem. 3014-5281, estamos ao vivo aqui no painel regional, é sempre o telefone para você entrar em contato com a gente, participar aqui conosco com a sua pergunta, o seu comentário, as suas dúvidas, não é? A respeito dos temas que vão ser colocados em debate, não é? E eu pergunto logo de cara aqui ao Miguel Escandon, qual é a principal preocupação hoje, não é? Da ONG Amigos da Água, não é? Claro que a preservação é fundamental, como já adiantou o Sidney Costa, mas nós andamos aí mais uma vez, né? Agora é normal, né? Agora não dá para a gente reclamar, né? Essa estiagem aí que nós estamos acompanhando já há alguns dias é absolutamente normal, estamos vendo no final do outono, para meados de inverno, é absolutamente comum e normal que haja realmente falta de chuva, né? O que foi anormal aquela estiagem, aquela secura toda no começo do ano, no período de verão. Mas como houve aquela seca toda, né? Aquela dificuldade toda que nós estivemos acompanhando, né? Eu acho que deve haver algum tipo de preocupação também nesse momento, ou não, Escandon? Boturão e Sidney, eu vou tentar passar um conceito que a ONU diz. Pense global e haja local, né? A proposta dos Amigos da Água é, na realidade, construir novos amigos em cima de um tema em comum. Isto é, um tema que vai, na nossa visão, na nossa forma de passar esse recado, acho que é o único elemento no mundo que pode unir a humanidade. Porque é um tema que todos nós, um produto que todos nós temos que consumir até o resto das nossas vidas. Então nós achamos que por aqui estamos um pouco confortáveis e isto poderá nos dar tranquilidade. Erro, porque nós estamos no nível abaixo de São Paulo, e São Paulo está com 10 milhões de pessoas que estão sofrendo um problema de escassez e da necessidade do consumo da água na indústria, em tantos outros. E nós aqui embaixo é só esperar que pode vir problemas lá de cima para cá, porque lá em cima é mais necessária água do que aqui para nós. Ou seja, mas as pessoas, o que eu entendo, o que eu percebo, não sei se o Sidney concorda, né? Acho que as pessoas, de maneira geral, já se conscientizaram um pouco mais que é preciso cuidar com muito carinho, né? Preservar a água, diminuir a hora do banho e coisas assim. Não, Escandon, você acha que ainda estamos muito longe aí do Não, mas, ideal? Boturão, é o seguinte, existem atitudes do inconsciente humano que nós não percebemos. Por exemplo, quando nós vamos beber um copo d'água,
nós gastamos no mínimo 2 copos de água. Né? Então, qual é a proposta do Amigos da Água? Quando toma um copo d'água, gasta 2? Explico. Você, quando vai no armário da sua casa, enfim, você vai pegar o copo. E aquele copo você faz o quê? Você coloca na torneira para lavar o copo, para depois colocar a água que você vai ingerir. Depois que você fez a ingestão desse copo d'água, esse consumo d'água, não bastasse isso, você ainda joga um pouco de água do resto do que fica no copo, você joga como antigamente se dava para o santo, né? A pinga, né? Exato. Então você joga um resto e ainda pega e põe debaixo da torneira e coloca água para lavar esse copo que volta para o armário. Então nessa operação você gastou no mínimo 2 copos de água para beber um copo d'água. Então, se você pensar, a humanidade... Não faço isso não, em todo caso. Você não faz, mas eu ainda vou botar uma câmera para ver se essas suas palavras correspondem à verdade. Você pode me acompanhar no dia a dia. Eu ponho o espectador Pode como... acontecer que pessoas façam isso, evidente. Se você está falando, você são tem observações importantes. São observações que a gente faz. E, normalmente, muitas pessoas não lavam as mãos como deveriam lavá-las. E na quantidade de vezes que deveria lavar. Porque as mãos carregam uma carga muito grande de contaminantes. Então, se você for medindo dia a dia o consumo de uma sociedade, onde é que vai ter tanta água, né, para suprir tantas necessidades que o ser humano precisa? E onde tem tanta água mineral... que eu não sei vocês, eu não sei Sidney, não sei você. Você bebe água da torneira, Boturão? Você, Sidney, bebe? Às vezes eu até bebo, eu até me arrisco. Às vezes não. Mas não é Que comum, bom, então, assim, mas... Então, eu estou tendo aqui experientes, Tem um filtro em casa e tal. São amigos da água conscientes. Eu acreditei na campanha da Sabesp que diz que a água tem qualidade hoje para isso. Mas às vezes, não vou dizer que quando você não tem alternativa nenhuma e sede, eu tomo da torneira. Então, interessante, né? A concessionária te dá fornece essa água até a sua casa para que você possa ingerir essa água nos níveis que são da Anvisa. Mas de que maneira essa água chegou no teu copo? A torneira, canos, de que maneira essa água está chegando? Então, na realidade, a gente sempre imagina que a água mineral ela tem mais qualidade do que aquela que vem da torneira. A maioria das pessoas não consome tanta água de torneira. Nas minhas pesquisas de 15 anos, eu não tenho visto tantas consumo de água torneiral na ingestão normal. Eu não tenho visto isso. As pessoas estão tomando só água de garrafa, água mineral ou do filtro mesmo, né? Porque, inclusive, hoje você vê uma atitude natural de dar grife, a pessoa tomar, levar uma garrafinha d'água no seu cotidiano e tomar água. Ele consome água mineral com status. Hoje, beber água mineral na rua dá uma condição de status. Então, na realidade... O que a gente quer é passar uma carga de informações que há 15 anos a gente tem feito para que a sociedade possa dividir essa pesquisa que nós estamos sempre fazendo o passar dessas informações para a comunidade e que daí ela faça uma reflexão e uma mudança de comportamento. Porque, na verdade, o consumo e a visão da água, Boturão e Sidney, na verdade, a gente tem uma proposta de fazer mudança de comportamentos. Por que você vai consumir por que você vai desperdiçar se não vai consumir? Então há um conceito natural de desperdício em todos os níveis. Agora mesmo, antes de estarmos aqui no estúdio, eu estava vendo numa emissora falando sobre Furnas, o drama que Furnas está vivendo. Porque o que é mais importante, energia ou alimentar a agricultura? Porque energia e consumo de água para a agricultura são concorrenciais agora. Então está havendo um conflito, porque vai ter problema de energia por causa da água. Isto é... Com certeza. Claro. É drama que já está se aproximando e é uma luta, já está vendo a guerra, um possível até próximo a nós, essa guerra aí.
de disputa de água e energia para ver quem é que vai ganhar. Se é, na verdade, a geração de energia ou é a agricultura. Sidney Costa, pois não? Pois é, Boturão, o que mais nos surpreende quando a gente tem contato com o amigo Escandon, eu tive oportunidade breve ali na Rádio Terra, é a forma que ele se apresenta, cria uma empatia absoluta e a gente começa a se interessar por tema. Por exemplo, olha, ele está aí ao pé dele, esse capacete, quando ele usa, isso daí, rapaz, cria uma empatia de imediato. Porque né, a gente já faz a reflexão do que se trata. E nesse sentido, ele pega alguma autoridade para, por exemplo, viu, Boturão, tratar de temas muito polêmicos. Ele vem com as pesquisas dele, uma delas, viu, que me sempre chamou a atenção e nunca ficou muito claro para mim, é que o anticoncepcional acaba dizimando a vida dos peixes. Ô, Escandon, me ajuda aí, por favor. O anticoncepcional? Dizima a vida dos peixes, ou também cria neles a esterilidade. Como é que é esse negócio? Me ajuda aí. Mas o anticoncepcional não é para o ser humano, né? O ser humano, ele tem essa tese aí. Eu fiquei impactado até hoje. Não degluti isso muito bem. Não dá para você explicar isso agora. Estamos em cima do intervalo. Eu vou pegar esse gancho interessante aqui deixado pelo Sidney. Você vai pensar junto com a gente aqui no intervalo. Na volta o Escandon vai explicar isso. Já. Argentina, então, putz. Vamos voltando aqui com o nosso painel regional. Este é o segundo bloco. A gente com muita satisfação recebendo aqui Miguel Escandon, que preside a ONG Amigos da Água, não é? Um corte aqui para o Escandon, por favor, aqui à minha esquerda. Está aí ele, Miguel Escandon. E aqui ao lado direito, o nosso Sidney Costa, companheiro advogado e radialista, mais uma vez participando e colaborando com a gente. O telefone segue aberto aí para você participar, entrar em contato conosco, né? Eu vou pedir para o Sidney recuperar aqui para o telespectador, não é, que ficou do bloco anterior para esse segundo bloco, do primeiro para o segundo bloco, com relação ao anticoncepcional, não é, que em tese poderia dizimar os peixes aí. É isso, acertaste no termo, é recuperar mesmo, porque até hoje eu também não estou muito recuperado. Quando ele falou isso a primeira vez, e a gente estava ali na produção e tal, não deu para escutar tudo detalhadamente, foi um choque ele dizer que o anticoncepcional, lógico, nas mulheres, no ser humano, acaba contribuindo para a esterilidade dos peixes e até uma crise aí nos oceanos. Um negócio fatalista, velho. É verdade. Vou tentar fazer uma avaliação desse tema aí. É o seguinte, o consumo do anticoncepcional tem como resultante evitar a gravidez. Uma vez ingerido o anticoncepcional pela mulher, o anticoncepcional, o conteúdo maior é de hormônios. Esses hormônios, uma vez sendo feito a sua função, quer dizer, evitar a gravidez, ele é expelida pelo corpo feminino e essa maneira de expelir vai cair no vaso sanitário, que a água vai ser jogada para o ciclo da vida. Acontece o seguinte, as informações científicas embasadas que elas têm à disposição, elas estão mostrando que na molécula da água, H2O, o hormônio se aglutina, se incorpora na molécula de tal maneira que ela não mais sai fora. E esse ciclo da água, ele vai levar o hormônio. O que ocorre? Uma vez essa água que contém hormônios depositados nos rios, lagos, enfim, nos oceanos, os animais e todos aqueles que consomem essa água, que são animais, as plantas e seres humanos, vão absorver essa molécula, essa água, com hormônios. E aí, qual é a função do hormônio? Bloquear a gestação, isto é, a fecundação. E ao fazer isso, você quebra o ciclo da vida. Isto já tem estudo, aí até quem quiser se aprofundar nisso, vai se horrorizar ainda com o que eu estou falando, ainda é muito pouco. Mas se não bastasse isso, ele vai inibir ainda mais o fato de o ser masculino está também desaparecendo. Porque
genética X e Y, o Y na genética, cada dia, está diminuindo. Portanto, a probabilidade de nascer sexo feminino é muito menor a cada dia. E eu vou... Sexo feminino é menor? É. Perdão, sexo masculino. Masculino. Queira desculpar, a emoção me traz as palavras erradas. Então, o sexo masculino, ele está diminuindo. E eu coloco isso à observação dos espectadores, enfim, que ao passarem, verifica a quantidade de meninas que estão nascendo em relação aos meninos. E isso é uma progressão aritmética. Cada vez mais chegará um ponto que como? Aí você vai dizer assim, poxa, mas então, por isso que a parada gay cada vez tem mais gente participando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas o volume muito grande desse problema está cada vez mais e mais aflorando. Então, o sexo masculino tende a desaparecer. Isso aí é uma bomba atômica que eu estou colocando na TV Santa Cecília, no painel regional, mas me perdoem os que não me entenderam, mas eu tenho essa tese fundamentada. Deixa eu ver de novo aquele capacete que você trouxe aí, ô Miguel Escandon. Você colocou ele não na expliquei, cabeça. né? Não explicou? Aqui pra gente por poder, favor. Pegar um pouquinho melhor na imagem. Na sua câmera aqui, ele não aparece por inteiro, né? Ah, sim. Nessa daqui aparece... Deixa eu ver. Vou colocar ele nessa direção aqui. Né? Era até bom você colocar, porque você tem Amigos da Água, tá certo? O que são essas torneirinhas aqui? Isso aí é uma maneira de aproximarmos das pessoas, quebrando a relação de aproximação, porque hoje em dia é muito difícil você se aproximar, porque as pessoas mantêm sempre uma distância, e nós buscamos o lado lúdico como uma maneira de fazer com que tenhamos argumentos para podermos dialogar, mesmo que pareça ser um pouco bizarro, mas a proposta nossa é de fazermos com que nos aproximemos, que nós queremos descobrir onde estão os outros amigos da água. Onde estão? Porque a gente vê tantos inimigos da água que a gente está tendo dificuldade em encontrar amigos da água. Aliás, a ONG Amigos da Água, ela veio... Eu entrei, inclusive, o nascimento da Amigos da Água, até uma oportunidade que eu quero até aproveitar. Amigos da Água nasceu, na verdade, pela dor. E pela dor minha, porque eu tinha cálculo renal e eu trabalhei durante muito tempo na área de medicina, na área de documentação científica, desenhos e fotografia médica, que é a minha especialidade. E com isso eu fotografava muito peças anatômicas, e uma delas eu peguei um rim com cálculo renal além do normal. E aquilo foi para mim uma coisa chocante. Mas isso para mim não tinha valor porque não era comigo. Até que um dia eu sofri as dores do cálculo renal. E essas dores é que me fizeram fazer essa caminhada chamada construção dos Amigos da Água, buscando novas pessoas e novos conscientizadores e novos amigos. E tenho tido a sorte de conhecer muitos amigos, inclusive vocês, e torno público essa amizade, que se não fosse pela água, eu não teria aproximação com vocês. E com isso me dá orgulho de conhecer tantas pessoas que me estimulam a continuar lembrando dos Amigos da Água e fazendo essa construção que aparentemente parece uma utopia, mas que me dá prazer, mesmo que haja dor. Você gostou do capacete aqui, não é? Eu gostei, Boturão. E você sabe que me encanta essa condição da pessoa descobrir uma maneira de quebrar esse ritual pesado do dia a dia e também tem interesse no outro. Você veja que ele acabou pegando essa missão a partir do interesse pelo outro. Isso cada vez menos a gente vê. Olha, e eu vou até continuar nesse mesmo diapasão, porque esses espectros que tu nos traz para reflexão, como esse aí, que está diminuindo a gestação de macho,
decorrente de um ciclo da água que leva o anticoncepcional, inclusive altera a vida nos oceanos. Isso daí é para a gente ficar meses refletindo e tentando confirmar. Mas para a gente fugir um pouco disso e trazer esse lado que você também tem no seu projeto, que é educacional, você resgatou a figura de um herói político da nação brasileira, um libertador, enfim, trazendo ao nosso conhecimento que ele era o primeiro ecologista que fez... O José Bonifácio. Pois é, você disse que é o patrono. O nosso mentor é o patrono dos Amigos da Água, é o José Bonifácio. Nós até colocamos aquela frase. Uma das primeiras figuras a se preocupar e se aprofundar na questão do meio ambiente. Né? Ele foi um visionário. Nós fizemos até um painel numa das paredes próximas à Santa Casa, colocamos assim, eu fui o futuro, e você? Porque ele foi um visionário antecipando tudo, a carga de visão desse ícone. Então fez isso aí, o mentor nosso, o nosso ícone, o nosso patrono dos Amigos da Água é o José Bonifácio, na verdade. Você sabe que esse é um lado da vida da história desse herói, desse ícone, que na cidade tem até a residência dele, ali na Rua 15 de Novembro. Enfim. Exato. Eu não sabia disso, confesso para você, veio essa descoberta, inclusive, com as tuas revelações, enfim. Mas na verdade, Sidney, os Amigos da Água é exatamente isso. Nós queremos trazer elementos que nos aproximem e que despertem nas pessoas o inusitado, aquilo que não havia pensado. E é essa aproximação que nós buscamos. É esta maneira de a gente construir amigos, porque a palavra amigo está completamente distorcida, e uma sociedade não deve caminhar sem fazer amigo, e a amizade é uma coisa ainda não explicada, está confusa isso, e nós temos essa preocupação, e temos a tese de formação de fazer amigos. Né? O que é ser amigo? E aí eu coloco para o espectador e para nós aqui, né? O que é mais forte? O amor ou a amizade? Acho que a relação é próxima, né? Mas não? Eu deixo a indagação, a todos aqui. Um é gênero do outro que é espécie. Não tem como ter amizade se não tiver esse... Afetividade, pelo menos. Afetividade, Pelo menos afetividade. Mas às vezes é curioso, né? Às vezes existe o amor e acaba o amor, mas continua a amizade. É um negócio meio, né? Sendo que o oposto é meio mais complicado, né? Vamos fazer um intervalo então e refletir um pouquinho sobre esse questionamento aqui do Miguel Escandon. Voltamos já já. Não me revela um negócio que vai pro ar. Vamos de volta aqui com o nosso painel regional. Este é o terceiro e último bloco, né, falando sobre as questões importantes que envolvem a água, a preservação e o cuidado com a água, né? Este bem líquido, né, que a gente sabe que é finito e precisa ser muito bem cuidado pelo homem, senão o que fazer sem ela, né? Miguel Escandon, da ONG Amigos da Água, está conosco, e também o nosso Sidney Costa, companheiro radialista e advogado, participando com a gente. Perguntas chegando aí dos nossos amigos telespectadores. O Miguel Escandon, Uriel Vilas Boas pergunta para você o seguinte, quer que você explique por que a denominação água mineral e como garantir que realmente estamos tomando água mineral e não há nenhuma enganação, né, nessa situação aí. O Uriel sempre com a sua compuntura. Sempre atento e antenado. Então, a água mineral, ela tem essa denominação porque ela tem um conteúdo na sua existência, né, na sua colocação no consumo, que ele vem com uma carga de minérios e uma carga de elementos que vão dar a melhor condição de você interpretar o mundo, absorvê-lo, desfrutá-lo e assim fazer com que a nossa caminhada tenha menos doenças, menos agressividade, enfim. Então, quando se consome água mineral, você tem lá os elementos todos que aquela água mineral contém. Agora,
Se a embalagem não corresponde ao que está dentro, tem que verificar com as autoridades competentes. Agora, é bom que se considere que possivelmente a água que está dentro desse recipiente, que muitas vezes ou quase todas são de plásticos, será que não houve uma troca de íons entre a matéria que sustenta essa água e a água que está lá dentro do garrafão? Isto quer dizer o seguinte: suspeitar é a melhor maneira de você verificar. Por quê? De que maneira essa água foi acondicionada? Qual é o lugar? Quanto tempo? Será que essa água, porque a água vence também, ela tem vencimento, está lá no rótulo a data de vencimento. E quantos outros elementos podem se pensar para desconfiar? Será que essa água toda que a gente vê por aí, será que é mineral mesmo? Pode ser que seja, mas temos que desconfiar. Então, a explicação de água mineral é isso, porque existem outros tipos de água, né? Água ionizada, tem uma série, água destilada, bidestilada. Tem pessoas que chegou para mim e falaram assim: olha, Escandão, eu bebi água destilada, é bom. Você bebeu como se fosse isopor, você bebeu nada, porque a água destilada é isento de todo, e se for bidestilada, aí é que não tem, porque você tem que ter o consumo da água com os elementos todos, componentes minerais, sais, todos aqueles elementos que são necessários para o seu organismo na hora de ingestão. Muito bem. Luiz Bisafogo, lá do Chico de Paulo, um abraço ao Bisafogo. Miguel, por que qualquer análise de qualidade de água de fosso ou outro tipo de fonte é tão cara? Você tem conhecimento desse tipo de situação, Miguel? Ele deve estar se referindo possivelmente a entidades como a Adolfo Lutz, que devem fazer análises dessa água. Não sei, não entendi direito a pergunta, mas se eu entendi, a água é passada por análises muito criteriosas. Aliás, uma pergunta que eu gostaria que, se alguém tivesse a informação, que me passe isto. A Anvisa tem as normativas para colocar essa água à disposição do consumo humano, chamado água potável. Curiosamente, eu tive a oportunidade de estar na Itália, e lá são 106 elementos da Anvisa italiana, né? Assim chamada, vamos supor que seja Anvisa, lá é outra denominação. Mas a agência que faz a vigilância da água lá, ela tem ela exige que sejam feitos 106 elementos na água para colocá-la à disposição de consumo humano. E no nosso país não, é 94 elementos ou 92, quero crer. Por que essa discrepância? Por que essa diferença? Por que na Itália é 106 e aqui é menos? Não entendi. Se alguém tiver essa informação, eu até gostaria para termos nos nossos anais das informações. Pois não, Sidney Costa. Pois é, olha, nessa linha, é importante a gente perceber um dado que acho que o Escandon vai me confirmar, é para você me confirmar esse dado, somente 0,008% da água do mundo ela é destinada a consumo. Isso quer dizer o quê? É ruim ou precisamos de pouco para consumo? Porque é muito pouco esse índice. Esse índice. Na verdade é o seguinte, o volume de água do mundo é o mesmo dos dinossauros, de Jesus, de Napoleão Bonaparte, de Cabral. A água é a mesma, né? Pelo ciclo da vida, o ciclo da água, ela é a mesma. Porém, esse índice que você coloca é o seguinte, entendamos isto. Cada vez mais, nós seres humanos, eu também me incluo, porque eu também sou ser humano, nós estamos contaminando cada vez mais a água que temos. E cada vez mais está mais difícil de torná-la potável. Cada vez mais. Então, esse índice cada vez vai ser menor, porque há mais seres humanos consumindo mais água e poluindo mais a água. Haja visto que nesse momento que não se fala que no Japão
aquele tsunami, que na verdade é atribuído aquele problema da usina nuclear, é atribuído ao tsunami, não foi o tsunami, quem foi o erro humano, que o tsunami facilitou que essa água radioativa caísse no mar e está contaminando exatamente nesse momento a água do mar, dos oceanos, que os oceanos não têm fronteira. Então é uma questão de tempo para termos aí a fatalidade. Ah, mas os amigos da água são fatalistas. Não, nós estamos buscando informações para que no nosso universo, no nosso mundo, nós consigamos diminuir as atitudes que nós, cada um, temos que fazer. Patrícia da Ponta da Praia, aqui de Santos, diz assim: casa com telhado verde, com sistema de tratamento de água de chuva, é viável hoje? Olha, todas as ações, elas são positivas. Agora, os elementos percentuais que vão ser isso, eu acho que a sociedade tem que repensar tudo. A arquitetura, a maneira, a água no vaso sanitário, os telhados, o problema do amianto, que pouco se fala, foi proibido, mas continua se consumindo amianto, que é altamente cancerígeno. E quantos outros? E, por exemplo, e as águas de pacientes que tomaram tantos remédios? Essa água, como é que está sendo controlada essa água? Não é? Será que essa água que somos acometidos, estamos sempre consumindo remédios, esse volume imenso de água contaminada de remédios e outros elementos de saúde, como é que está isso? Amigos da água não tem resposta, Boturão e Sidney. Nós não temos resposta. Na verdade, estamos colocando à disposição a informação para que se faça uma reflexão. Perfeito. Sidney, pois não? Pois é, Scandon, a gente já viu um aspecto lúdico, vimos até um aspecto pedagógico, eu fui beneficiado com ele hoje aqui, aprendi mais. E que mais você tem como ferramenta para que essa ideia, essa reflexão que você faz da gente, cobra da gente, se espalhe? Que mais ferramenta? Além desse aspecto pedagógico, esse lúdico que vem com você mesmo, com o teu carisma, que mais que os amigos da água proporcionam? Olha, nós temos tecnologia para poder difundir a informação. Que eu acho que o maior poder que se pode dar a um ser humano é a informação. E que dessa informação ele a transforme na ação. A gente entende o seguinte, Sidney, que dentro de nós existe uma criança e que muitas pessoas, elas escondem essa criança e ela só aparece em determinados momentos, ou às vezes numa brincadeira em família ou uma situação. E nós acreditamos que tentando fazer com que essa criança, dessa ser humano, ela vai trazer um novo comportamento dessa pessoa. E como é que isto, como é que o Amigos da Água pensa? Nós usamos uma técnica ou uma forma que é usar o lado lúdico para fazer as pessoas se aproximarem e com isso construir uma nova sociedade em cima desse conceito da amizade. Quanto mais o empresário que estiver nos vendo, eu tenho provas que ele vai se beneficiar muito do conceito Amigos da Água, para que ele possa passar a imagem do seu produto, da sua imagem da sua empresa ou dos seus objetivos, se ela se filiar a Amigos da Água. Não estou fazendo uma propaganda enganosa, eu provo que nós temos condições, nos dê apoio que nós vamos conseguir fazer com que o produto e a imagem, desde que esse empresário ele esteja dentro dos cânones que nós buscamos e parceiros. Tá certo. Estamos no finalzinho aqui, fechando mais uma edição do nosso painel regional. Eu agradeço mais uma vez a participação sempre importante do nosso Miguel Scandon, que preside a ONG Amigos da Água. Sucesso e até uma outra, viu, Scandon? Obrigado.
A amizade é o que me nutre e esse momento me deu tantos prazeres que eu quero tê-los eternamente. Até os espectadores, se quiserem se aproximar dos Amigos da Água, estamos lá na internet, amigosdaagua.org.br. É fácil, amigosdaagua.org.br. Sidney Costa, valeu mais uma vez, obrigado. Poxa, obrigado, Boturão. Eu que venho me renovando com essa pauta da noite, que valida o interesse pelo outro. Estou saindo mais uma vez renovado. Obrigado, viu, Boturão? Obrigado. Obrigado aos dois por participarem com a gente. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Painel Regional, que volta amanhã sempre na sequência do JB. E lembrando, 1h30 da tarde, nosso primeiro encontro do dia no Painel Regional Debates.